Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia e o administrador. O que é bacana? Nosso curso está chegando no fim, então eu acho que um ponto importante para a gente refletir é sobre o administrador, né? Então todos aqui estão se tornando administradores e é importante pensar que a gente pode passar muitas vezes de uma visão mais operacional para uma visão mais analítica. O que isso significa? Quando a gente tem uma visão operacional, um pensamento mais operacional, a gente faz as coisas simplesmente porque tem ali uma rotina, tem uma regra, né? Alguém explicou para a gente um jeito de fazer e a gente vai fazendo operacionalmente, né? Muitas vezes de um jeito quase automático. E como a gente estudou aí ao longo desses meses, tem muito conteúdo para a gente aprender, tem muita técnica para a gente aplicar, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer de um jeito diferente, né? Tem muitos estudos. Então, a partir disso, a gente pode passar para uma visão mais analítica. O que isso quer dizer? Que a gente pode olhar como as coisas são feitas e, de repente, fazer de um jeito diferente, né? Propor alguma mudança, ter algum tipo de iniciativa e isso é um papel do administrador, né? Então, a gente tem que administrar coisas, empresas, né? Às vezes a nossa casa, às vezes a nossa vida pessoal, a nossa carreira, os nossos estudos e por aí vai. Então, essa é uma reflexão bacana, né? Curta, mas interessante sobre o administrador. E aí, pensando nisso, a gente tem a tecnologia para apoiar a nossa profissão, né? A tecnologia ela ajuda muito no nosso desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque hoje a tecnologia ela encurta barreiras, né? Ou melhor, ela quebra barreiras e encurta distâncias. E isso é muito interessante. Aqui mesmo no nosso curso tem gente do Brasil inteiro, né? Não só os alunos que estão fazendo, mas os tutores que ajudam no curso, que fazem parte, e isso não seria possível sem tecnologia. Ou até mesmo pensando no momento que a gente vive de pandemia, né, e o curso acontece mesmo assim à distância. Né, isso graças à tecnologia. Então a gente consegue ter acesso à internet nos mais diversos lugares e tendo ali um celular na mão você já está conectado, já faz tudo. E é um grande auxílio para a nossa profissão. Ah, por que, professor? Porque a informática, né, a tecnologia ali, o celular que está na mão, ele tem muitos recursos, né? Ele tem infinitos aplicativos. E aí o administrador pode utilizar esses aplicativos para otimizar o trabalho dele, para se organizar muito melhor, como a gente está vendo no conteúdo dessa semana, né? Com, por exemplo, aplicativos do tipo Evernote, Trello, Todoist e assim por diante. Existem muitos aplicativos que vão te ajudar a se organizar, a ganhar tempo no seu dia a dia, né, a fazer mais com menos. Isso é muito interessante, né? Você, como profissional, você tem que ir se planejando para quê? Para você trabalhar a mesma quantidade e ganhar mais por isso. Ah, como que eu faço isso, professor? Se capacitando, por exemplo. É o que você está fazendo nesse curso. Então você agora vai ter mais uma formação e aí você vai poder tentar arrumar um trabalho melhor. Então você vai talvez continuar trabalhando 8 horas, mas vai ter um salário com uma remuneração melhor. Então você está trabalhando a mesma quantidade e ganhando um pouco mais. Ou então você pode, de repente você trabalha um meio período, você pode arrumar outro emprego. Né? Você vai trabalhar mais, mas também vai ganhar mais por isso. Né? E assim por diante. E aí você também pode ser mais produtivo. Então,
no mesmo, imagine como se fosse uma linha de produção, né? Então, em uma hora se produz 1000 produtos. E aí, se você consegue desenvolver uma tecnologia para, em uma hora, produzir mais, melhor ainda, né? Agora, a mesma coisa é a gente. Você tem uma capacidade de trabalho X. E aí, conforme você usa a tecnologia, essa sua capacidade de trabalho pode aumentar também, né? Nas mesmas 8 horas, você pode fazer mais coisas, porque você é mais organizado e assim por diante. Outra coisa interessante, podcast. Então, nós tivemos alguns ao longo do nosso curso, né? Alguns gostam, outros não, mas o que é importante, né? O podcast ele é uma grande ferramenta de apoio para a gente, porque o podcast ele é prático, né? Você pode ouvir o podcast muitas vezes em momentos do seu dia que você não consegue fazer mais nada, às vezes é um momento de locomoção, né? Você não consegue abrir um computador, você não consegue, às vezes, ler um livro, porque você está em pé, você está andando. Então, o podcast é uma ferramenta que te ajuda a aproveitar melhor esses tempos mortos, né? Esses momentos que a gente não consegue se dedicar a uma tarefa que exige uma concentração maior, né? Ou até numa prática de um exercício, né? Um esporte que você está praticando ali mais tranquilo, uma corrida, um pedal, você consegue escutar o podcast. E o bacana do podcast é que você tem infinitos assuntos e tempos também variados. Podcasts mais curtos, podcasts mais longos. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu estava escutando um podcast sobre tecnologia e aí falando de tecnologia e finanças. E falando sobre, a gente tem aí espalhado pelo Brasil os caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Olha que bacana. Se você não conhece, né, o Banco 24 Horas ele é um caixa eletrônico, só que ele congrega os vários bancos que a gente tem hoje aí pelo Brasil. E aí esses caixas eletrônicos, eles ficam muitas vezes em pontos de venda. Fica num posto de gasolina, em uma farmácia, em um supermercado, e assim por um centro comercial, um shopping, e assim por diante. Aqui, na cidade que eu moro hoje, em Alfenas, o primeiro chegou há pouco tempo em uma farmácia dessas grandes redes. E em São Paulo, onde eu morava antes, tem diversos. E aí, o que a empresa do Banco 24 Horas está desenvolvendo? Ela está desenvolvendo para que um comércio normal, né, a padaria aí perto da sua casa, possa funcionar como um caixa eletrônico. Então, eles estão desenvolvendo uma tecnologia para que o dono ali da padaria, o caixa dele, né, ele todo dia recebe dinheiro dos clientes e aí vai enchendo o caixa. Então, a pessoa que for cliente lá do Banco 24 Horas vai poder pelo aplicativo ver a padaria ali do seu João é um caixa eletrônico do Banco 24 Horas, da rede. Então, ele vai lá, vai ter uma maquininha que ele lê um QR Code, né, aquele código com um monte de quadradinhos, ele lê aquele QR Code e ele saca o dinheiro ali. O seu João tira do caixa dele e entrega para a pessoa. Olha só que bacana, né? Que interessante. E aí as barreiras vão sendo quebradas, né? Vão sendo rompidas, né? E as distâncias encurtadas. Então, não vai precisar ter um caixa eletrônico muito próximo de você, né? Um comércio vai servir para essa finalidade. Olha que bacana. Foi através de um podcast que eu fiquei sabendo desse assunto, dessa tecnologia que está chegando. E assim por diante, né? Você tá falando aí, todo mundo está falando de Pix. O que é Pix? O administrador tem que estar ligado. Às vezes, na sua empresa, o Pix vai ser uma forma interessante de pagamento, né? Você tem um negócio ali informal, você é autônomo, né? Ou você está trabalhando, ou tem algum amigo que é autônomo também, de repente o Pix pode ser uma alternativa para fugir das maquininhas que cobram, enfim, que descontam, que tem aluguel e assim por diante. Como é que eu descubro isso? Procura um podcast, vai escutando, vai vendo o que o pessoal está falando sobre o assunto.
né? E assim por diante, pessoal. Então, a tecnologia ela é muito bacana. Nós, né, podemos ir nos capacitando, né? A gente pode se capacitar, a gente pode estudar, a gente pode aprender muita coisa na internet. Existem plataformas, né? Assim como o Instituto Federal tem os cursos disponíveis de tempos em tempos, existem cursos ali, ofertas fixas, e existem outras na internet também que vocês podem procurar, de curta duração. Existem cursos com diploma, sem diploma, gratuitos, pagos e assim por diante. Existe curso de tudo que é tipo. Então, pega ali um assunto que você gosta, gostou de administração, foi seu primeiro contato, ótimo, né? Pesquisa opções de outros cursos, vê uma área que você gostou, tenta aprofundar um pouco mais, né? ter mais conhecimento nessa área, ok? Tudo isso, existem estudos que mostram que quanto mais você estuda, maior vai ser a sua renda, né? Maior vai ser o seu salário. Então, não existe segredo nesse sentido, né? A gente precisa se formar, a gente precisa estudar para que a gente vá evoluindo nesse sentido da profissão, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários e eu vou respondendo aos poucos, ok? Um grande abraço a todos e bons estudos.